Olá, este é o nosso programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O MP com você quer aproximar ainda mais o trabalho desenvolvido por procuradores e promotores de justiça da sociedade, esclarecer dúvidas e mostrar na prática como é feito o trabalho no Ministério Público Estadual. No programa de hoje, vamos conversar com o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, que é gestor das metas da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP, aqui no Espírito Santo, e com o chefe de polícia do Estado do Espírito Santo, o delegado Joel Lírio. Vamos falar de segurança pública, de como as instituições trabalham em conjunto na elucidação de crimes e homicídios, da experiência da força-tarefa implantada no Estado para dar solução a mais de 15 mil inquéritos que aguardam por um desfecho há anos. Segurança pública é um tema que interessa muito a você, cidadão. E vamos começar nosso programa perguntando ao Dr. Ivo. Dr. Pedro Ivo, doutor, seja bem-vindo. O que é exatamente essa Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, a ENASP? Rubens, é um prazer estar aqui. A ENASP é uma representação de um grande anseio de toda a população brasileira. Trata-se de um órgão formado com a união de esforços de diversas instituições do nosso país, que busca estabelecer as dificuldades e daí então estabelecer as estratégias para que nós possamos estar melhorando a persecução criminal e a solução dos crimes, especialmente de homicídios, hoje no nosso país. Delegado Joel Lírio, seja muito bem-vindo, nós agradecemos a presença do senhor aqui no nosso programa. Delegado, como foi formatada essa força-tarefa que está trabalhando exatamente na Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública? Como já foi bem dito pelo nosso amigo, colega, Dr. Pedro Ivo, a importância da força-tarefa que foi constituída a nível nacional em vários estados, e aqui não poderia ser diferente, envolve a participação da Polícia Civil, do Ministério Público, do Poder Judiciário, especialmente naqueles crimes de homicídio que ao longo dos anos, principalmente dos anos de 1997 a 2007, depois estendemos na meta até 2008, para que a gente possa, um trabalho integrado entre as instituições, criando uma nova metodologia. Eu acho fundamental que isso ocorra, inclusive com a nova gestão da ENASP no Estado do Espírito Santo, cujo gestor, Dr. Pedro Ivo, coordena, juntamente com outros promotores de trabalho, ligado à Polícia Civil diretamente, no intuito de que a gente possa, primeiro, acabar com a questão da impunidade. Acho que a impunidade é um grande fator, é um fator preponderante para que esses homicídios aí ficaram ao longo dos anos sem ter autoria definida. Então, acho que o grande trabalho é o trabalho de integração e cooperação entre os órgãos. Doutor, o delegado falou sobre essas metas. O que são essas metas da ENASP? Ok. Hoje a ENASP possui 5 metas. E é importante você, cidadão, saber sobre isso. A primeira meta trata-se das subnotificações, em que nós devemos eliminá-las das nossas práticas jurídicas e policiais. A segunda grande meta, que aí sim trata da força-tarefa que estávamos falando agora há pouco, revela a necessidade de nós conseguirmos elucidar e relatar então os inquéritos policiais instaurados do ano de 97 até a 2007 inicialmente. Na verdade, fala-se 97 por causa dos prazos prescricionais, mas o de fato que nós temos hoje é os inquéritos de 2008 para trás. Nós devemos então estar elucidando pela meta 2. Eu acho que uma questão importante agora para esclarecermos também é da importância em relação ao que falávamos da força-tarefa, é que esse modelo que foi implantado aqui no Estado do Espírito Santo pelo Dr. Paulo Panaro é um modelo que hoje serve de referência para vários estados da federação. O Espírito Santo foi pioneiro nisso. A soma de forças entre o Ministério Público Estadual e a Polícia Civil e o Judiciário nos trouxe um exemplo que foi então exportado para todos os nossos outros estados. A terceira meta se refere aos processos judiciais que precisam ser então pronunciados em relação aos homicídios. A quarta meta, que trata dos processos que já foram pronunciados e agora precisam ser julgados.
E por fim nós temos a quinta meta estabelecida de proteção às vítimas e testemunhas. Obrigado, o senhor falou da questão da impunidade, né? Hoje nós vivemos um momento bastante difícil aqui no Espírito Santo, de acordo com o mapa da violência, divulgado recentemente aí pelo Ministério da Justiça. O Espírito Santo está em segundo lugar no número de homicídios a cada 100 mil habitantes. Nós ficamos atrás apenas de Alagoas. E os números são aí de uma verdadeira guerra civil. É possível analisar a causa disso, delegado? É possível, sim. Eu acho que nós estamos trabalhando muito, tanto o governo do Estado, quanto os órgãos de segurança pública, a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Ministério Público e o Poder Judiciário. Só para você ter ideia, nós temos hoje um gabinete de gestão integrada, um espaço dentro de um programa de governo, que é o Programa Estado Presente, onde nós discutimos e tem o assento do Ministério Público dentro desse grupo de trabalho, juntamente com o Poder Judiciário. Então lá traçam-se metas e a cobrança sistemática, né, do governador, porque ele participa também dessas reuniões e nós ali temos que trabalhar diretamente com algumas metas específicas internas que são colocadas para as polícias. Além disso, esse trabalho de integração do Ministério Público, que o Dr. Pedro ressaltou de forma precisa, iniciado pelo Dr. Panário, que é importante ressaltar isso, e está dando continuidade com uma nova metodologia. A metodologia é essa, não só do Ministério Público, mas também da polícia, ou seja, a polícia tem que se adequar dentro da sua estrutura à questão da polícia técnica científica, da elucidação, das diligências, cumprimento de cota do Ministério Público. Então nós temos aí, acho que um caminho a ser seguido hoje. Né? Qual o grande diferencial nessa questão da impunidade e na questão dos resultados? Nós trabalhávamos dissociados, nós não tínhamos definido metas, na questão do homicídio existem algumas variáveis que a gente precisa trabalhar com elas e acho que isso é importante hoje, né? O Ministério Público junto com a Polícia Civil, a Polícia Civil junto com o Ministério Público, para levar ao Judiciário uma peça consistente para que a gente possa ter uma atuação tranquila, né, do representante do Ministério Público quando solicita a condenação e aponta a autoria e também dando tranquilidade para que o julgador possa fazer justiça. Seria importante ressaltar, doutor Pedro, os resultados disso, né, dessa interação. Me parece que eles são bastante positivos, não? Nós podemos falar de vários deles, mas eu acho que especialmente na força-tarefa nos levam a adotar uma metodologia conjunta que nos tragam maiores avanços em relação à solução dos crimes. Às vezes pontuar uma metodologia ou outra aqui pode parecer para o cidadão algo de um pouco difícil compreensão, mas para que também a gente consiga estabelecer essa conexão com o real, com o concreto, nós hoje temos uma força-tarefa na Polícia Civil que está devidamente dividida e organizada de forma conecta com a força-tarefa do Ministério Público. Nós temos hoje abertura junto com a Polícia Civil para requisição de laudos, de perícias, de forma direta, evitando entraves burocráticos. Esse é um grande desafio a ser vencido não só no enfrentamento dos crimes, mas por toda a administração pública, e que é vencido pela união de esforços das instituições, né, que devem buscar focar suas atenções para atender às necessidades da população e de você, cidadão. Quais medidas os senhores entendem que poderiam aí, pelo menos contribuir para que nós reduzíssemos aí os índices de violência aqui no Estado? Quais medidas já estão sendo adotadas também? No âmbito do governo, acho que a gente, o Poder Executivo, no caso da Polícia Judiciária, acho que de forma fundamental que foi feito o investimento em 2011 e continua sendo em 2012 no aumento do efetivo policial. Só para ter ideia, na Força Tarefa nós tínhamos um grupo muito pequeno de policiais na Força Tarefa, inclusive de delegados de polícia. Com o concurso público e com realmente o aumento desse efetivo por parte do governo, nós pudemos recompor em parte o nosso efetivo e com isso a gente pôde reforçar a força-tarefa com delegados, escrivães e com investigadores.
Isso é fundamental. E, além disso, nós temos que criar também a questão da formação, da qualificação desses profissionais. E entender que tanto o Ministério Público quanto a polícia são parceiros desse processo. No âmbito do Ministério Público, a gente tem visto também assim, uma sintonia enorme, novos promotores de justiça, né, que têm essa questão da sensibilidade junto ao trabalho integrado que tem que ser feito, tem que ser desenvolvido, ou seja, todo mundo percorrendo o mesmo caminho para obter os mesmos resultados. Isso é fundamental importância. Então, eu acho que nós estamos num momento ímpar, acho um momento muito diferenciado. Você comentou a questão dos números de Alagoas e o número do Espírito Santo. Eu acredito que nós temos esse passivo que vai estar sendo resolvido pela força-tarefa, mas a gente também tem um dado muito interessante, que é o dado que a gente não pode perder de vista, que é uma escala decrescente de homicídios de 2010, 2011 e 2012. Exato. Então, eu acho que esse trabalho integrado, ele é de fundamental importância. O Ministério Público aponta para a Polícia Judiciária quais as diligências precisam ser formalizadas e a gente tenta cumprir essas diligências, porque muitas vezes o trabalho é tão intenso que alguma coisa passa despercebida. Agora, precisamos cada vez mais desse processo de aumento de efetivo que está sendo feito, de reestruturação de polícia técnica científica, para que a gente possa entregar ao Ministério Público realmente um inquérito policial com provas realmente bastante robustas, para que não tenha dúvida com relação à questão da autoria. Acho que a gente, com isso, nós vamos ter segurança jurídica para cumprir com o dever, nossas atribuições e com o fundamental, que é a questão realmente de gerar na população a questão do sentimento realmente de justiça e que realmente a impunidade não vai persistir. E aí, Rubem, quando a gente pensa em ações que devem ser desenvolvidas para a diminuição da criminalidade, nós precisamos estar atentos a uma questão que é muito relevante, é que essas ações devem estar diretamente relacionadas com as causas. E quando nós pensamos nas causas, nós tendemos a diminuir bastante toda essa problemática. Então, é comum... O que a gente pode colocar como as principais causas? É comum nós pensarmos as questões do nosso dia a dia, da nossa vida, diminuindo isso num único assunto, numa única questão. Então, se a gente for para algumas áreas da nossa cidade conversar com o cidadão, vai ter o cidadão que vai falar, é problema de polícia, está faltando polícia. É um problema de educação, está faltando educação. É um problema de reorganização do espaço público, porque nós temos, então, grandes áreas onde nós não conseguimos levar políticas públicas em razão da desorganização do território social. E daí nós percebemos facilmente hoje que essa problemática ela não advém, nunca adveio, e não vai continuar sendo assim, né, de uma única questão. E esse é um grande desafio para o Estado, para o cidadão moderno. Entender que os nossos grandes problemas sociais não advêm de uma única causa e que nós precisamos trabalhar melhor a identificação das causas, porque ações nós podemos fazer várias, mas se elas não estiverem devidamente relacionadas com as causas, fica bastante difícil conseguirmos atingir níveis de satisfação para os problemas da sociedade. Tá certo. Eu vou pedir licença aos senhores, né, e vou pedir a licença também a você que está nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com essa entrevista com o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Dr. Pedro Ivo de Souza, e com o chefe de polícia do Estado, o delegado Joel Lírio. No próximo bloco, nós vamos continuar esse bate-papo sobre segurança pública, falando um pouco de políticas que devem ser adotadas exatamente para dirimir os índices de violência no Estado. É um instante só.
Estamos de volta com o MP com você. Nesse programa, recebemos o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza e o chefe de polícia do estado, delegado Joel Lírio. Delegado, a população capixaba tem recebido aí de maneira bastante positiva esse enfrentamento que está sendo feito à violência aqui no estado. Isso pode ser traduzido aí como uma política de estado? Sem dúvida, eu acho que a questão da segurança pública ela é muito maior que a questão do trabalho de polícia. Já foi falado aqui, o Dr. Pedro Ivo falou da questão de causas na questão da segurança pública, do enfrentamento à violência. Eu acho importante que isso se estabeleça como realmente uma estratégia de Estado e não uma estratégia de governo. A população anseia por isso e precisa disso. E nessa linha, eu acho que os programas sociais que estão sendo desenvolvidos são importantíssimos para que a gente possa sedimentar essa questão da cultura da paz e não a cultura da violência. Então, existem programas importantes que são ações de governo, mas, acima de tudo, tem que ter uma estratégia que seja uma estratégia de Estado. Eu acho que as ações que estão sendo desencadeadas, por exemplo, na área de inclusão social, de políticas sociais, que o governo acaba instalando e dentro do que já foi colocado do território, que são os grandes aglomerados, são importantes e isso vem ser uma política de Estado. Isso se constitui uma política de Estado. Então, hoje, por exemplo, o governo estabelece 20 regiões, 20 aglomerados que possuem incidência criminal, principalmente nos crimes de homicídio, e em cima desses aglomerados nós vamos desenvolver políticas sociais. Além do trabalho da polícia, que é a proteção policial, nós temos a proteção social. Então, creches, oportunidade de trabalho, qualificação profissional, questão da educação, de escolas de nível médio e de nível fundamental, é importante isso. Então, essas políticas de ruas iluminadas, a ocupação do espaço público, como o Dr. Pedro falou aqui, é importantíssimo isso, porque a gente começa a levar cidadania para essas pessoas. E isso tem um viés importante. O que é ser cidadão, é ter dignidade. E acho que o papel do Estado é esse. E dentro dessa linha, dessa vertente, vem o trabalho, então, da polícia, do Ministério Público, complementando todas essas ações dentro do território. Então, acho fundamental. Sr. Pedro Ivo, como o delegado disse, isso é base para a cidadania, né? Base para a cidadania, a sociedade bem resolvida, a sociedade consciente do seu papel e da sua importância é a base fundamental para o nosso Estado. Ainda há pouco falávamos sobre a questão das causas e sobre as questões das ações e a relação disto. Quando nós pensamos as causas e as ações, nós pensamos em questões preventivas e repressivas. Isso. O papel da sociedade é enorme, tanto nas questões preventivas quanto nas questões repressivas. De que forma o cidadão pode contribuir nisso, doutor? A primeira grande forma que o cidadão pode contribuir com isso de forma preventiva é entender que os seus problemas, do seu dia a dia, da sua discussão com a sua esposa, do seu entrave com o seu vizinho, de um bate-boca numa questão de trânsito, não se resolve por meio de violência. Nós temos, infelizmente, um elevado índice de homicídios praticados por motivos fúteis, banais. O cidadão capixaba deve compreender que vale muito mais a vida. A raiva passa. Nós precisamos estar cientes disso. Dividir, sim, alegria. Dividir, sim, felicidade. E viver menos essas situações de conflito. Isso é importantíssimo para as ações preventivas, porque o Estado não tem como colocar um policial na porta de cada cidadão. Então, é uma questão mesmo sociológica, psicológica de cada ser humano. Mas no plano repressivo, e aí nós precisamos contar bastante com a sociedade, no combate à impunidade, a sociedade precisa também vir nesta arena para combater conosco na elucidação dos crimes. Ou seja, nós precisamos de uma sociedade participativa que denuncie sim, que fale sim, que diga a verdade para o Estado. Porque senão nós não temos como resolver toda essa problemática. Nós precisamos da parceria da sociedade.
Uhum. Agora, o senhor falou exatamente dessa questão da melhoria, né, no aparelhamento aí, de novas possibilidades que nós temos hoje, tanto na área de investigação. Como é que está sendo feito esse investimento hoje? E a gente sabe que são investimentos pesados por parte do governo, delegado, nessa área de investigação. Pois bem, nós temos projetos importantes dentro do eixo estratégico do governo do Estado. O programa desenvolvido de segurança pública do governo do Estado, que é o programa Estado Presente, ele traz ações específicas, por exemplo, na questão do enfrentamento ao crime de homicídio. E nesta linha nós temos investimentos bastante importantes em relação a trabalhar dentro da estrutura de melhor equipada no contexto geral. Então, o governo do Estado... Houve um investimento grande aí na parte de pessoal e também em equipamentos, não é Sem isso? dúvida. Na área da Polícia Técnica Científica, até na última semana, nós temos trabalhado muito com a questão do aprimoramento dos profissionais da Polícia Técnica Científica. Então, nós temos peritos agora que foram nomeados, estão em formação na Academia de Polícia, peritos criminais que vão trabalhar no laboratório de biocomparação balística, no laboratório de fonética. Estamos criando mais 2 laboratórios, inclusive de papiloscopia. Estamos investimento na área de tecnologia com, por exemplo, um cromatógrafo líquido, que é um cromatógrafo que vai fazer com que a gente possa detectar substâncias entorpecentes no sangue de autores e vítimas de crimes de homicídio. Nós estamos com investimento de 2011 para 2012 já chegando na área de Polícia Técnica Científica em torno de 18 milhões. Existe uma previsão até 2014 na ordem de 38 milhões, 34 a 38 milhões de investimento na área de Polícia Técnica Científica. Além disso, o governo já acenou, já autorizou, através da Secretaria de Segurança Pública, nesses grandes investimentos, que a gente possa construir um novo departamento médico legal. Então, a Secretaria está desenvolvendo na sua área técnica um projeto arquitetônico para que a gente possa recompor toda essa estrutura de Polícia Técnica Científica. E isso é fundamental. A prova testemunhal, tendo o Código de Processo Penal, é uma prova importantíssima, mas nós precisamos trabalhar a prova pericial, para dar sustentação a tudo aquilo que vai para o tribunal do júri, a tudo aquilo que é desenvolvido dentro da linha de investigação. Além disso, o trabalho de inteligência policial. A Polícia Civil não tinha estrutura de inteligência policial neste governo, né? A polícia passou a contar com o trabalho de inteligência policial, com equipamentos de inteligência policial, com formação e qualificação. Então, esse conjunto de ações vai fazer com que a gente mude esse quadro. Eu acredito muito nisso. Nós estamos nesse trabalho conjunto e acho que a gente tem um caminho a ser seguido e que não vai haver nenhum tipo de retrocesso no Estado. Doutor Pedro Ivo, falando aí dos avanços tecnológicos, né, que estão ocorrendo e vão ocorrer naturalmente, também a capacitação de todos aqueles que permeiam aí, os agentes que atuam na segurança pública, também essa capacitação é necessária, né? Ela também está sendo feita, doutor? É importantíssima. Até mesmo em decorrência das constantes mudanças legislativas, nós precisamos estar sempre sintonizados com as necessidades que estão surgindo. Não é à toa que o ENASP, daí é importante trazer também novamente essa figura, tem realizado no Brasil inteiro cursos de aprimoramento na persecução criminal. Nossos cursos têm tido a participação maciça da equipe da Força Tarefa do Ministério Público e da equipe da Força Tarefa também da Polícia Civil. Além disso, outros tantos cursos estão sendo desenvolvidos pelo nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamentos Funcionais. Então, estarmos desintonizados não é algo que vai atender às nossas expectativas, justamente o contrário. A gente teve uma experiência recente, e isso continua, da polícia militar, né, subindo os morros, uma forma muito próxima do que aconteceu no Rio de Janeiro.
E o Rio de Janeiro, dentro desse mapa da violência, teve uma queda bastante significativa no número de homicídios. Essa é uma estratégia possível, uma estratégia viável aqui para o Espírito Santo também, delegado? A gente tem que fazer um recorte nessa questão do Rio de Janeiro, da questão do Espírito Santo. São realidades diferentes. Na verdade, as UPPs no Rio de Janeiro, ela segue uma metodologia um pouco diferente da nossa, apesar de ocupação. A Polícia Militar subiu os morros e está fazendo um trabalho dentro do morro, somente aí na região do bairro da Penha, mas é um trabalho diferente das UPPs. A UPP é uma ocupação com trabalho policial apenas. O trabalho que está sendo feito aqui pela Polícia Militar no Espírito Santo é um trabalho voltado para o policiamento comunitário, diferente um pouco das UPPs, ou seja, interagir com a comunidade. Existe uma filosofia de policiamento comunitário, de aproximação com a população daquela região. O trabalho que foi feito pelas equipes especializadas anteriormente proporcionou isso, e agora o governo vai estar entrando com as ações sociais dentro daquele território. Então é diferente da UPP. A UPP é ocupação simples de policiamento, onde demora e está demorando a iniciativa do Estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, de fazer um trabalho social. A gente fala isso porque a gente tem participado a nível de Brasil de discussões com vários chefes de polícia no Brasil todo, inclusive com o secretário de Segurança Pública, então a gente vê isso claramente. Nossa realidade é uma realidade um pouco diferente do Rio de Janeiro. Nós subimos todos os morros de qualquer local aqui no estado do Espírito Santo, né? Diferente do Rio de Janeiro. Mas acreditamos que essa iniciativa é importante porque a gente vai fazer com que a gente tenha o controle todo do território e a gente possa estar diagnosticando aquela deficiência social que existe naquele local. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Doutor Pedro Ivo, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem do Ministério Público para o cidadão que está nos assistindo. Bom, em nome do Ministério Público, eu quero dizer ao cidadão que está agora nos ouvindo, nos assistindo, que ele precisa cada vez mais conhecer as suas instituições públicas. É dessa forma que ele vai conseguir estabelecer uma relação de credibilidade, de confiança, para participar desse processo de transformação desse Estado que aí está e que se pretende, então, alcançar. Nós gostaríamos muito de convidar a cada um do cidadão que está agora nos assistindo a participar do nosso dia a dia, a presenciar um júri, a presenciar uma investigação, para que aí sim possa se sentir participando de todo esse processo. Você será muito bem recebido, será muito bem tratado e informado sobre as nossas ações e as nossas políticas de atendimento ao cidadão. Delegado Joel Lírio, a sua mensagem para o nosso cidadão capixaba. Primeiro, agradecer a oportunidade, inclusive do Ministério Público Estadual, grande parceiro da Polícia Civil. É importante a gente ressaltar isso e dizer que, como o doutor Pedro falou, a Polícia Civil está com as portas abertas, o governo do Estado tem uma nova linha de segurança pública a ser seguida. Nós precisamos que a sociedade contribua com esse processo. Existem canais de comunicação importantes dentro do governo, que você pode ajudar nesse processo. Existe canais de comunicação como o 181, do Disque Denúncia. Você pode procurar a delegacia mais próxima. Estamos reestruturando as delegacias de polícia e dizer o seguinte: hoje nós estamos com um único propósito, de mãos dadas, sociedade civil, as igrejas, o Ministério Público, o Poder Judiciário, as polícias, de modo geral, no intuito de que a gente consiga realmente obter os resultados que a gente quer, que é trazer a tranquilidade que o povo capixaba merece. Tá certo. Nós encerramos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. Os nossos convidados de hoje foram o promotor de justiça Pedro Ivo de Souza, a quem agradecemos a presença. Obrigado. E também o chefe de polícia, delegado Joel Lírio, a quem também agradecemos a participação aqui nos estúdios da TV Assembleia. Obrigado. Nós nos despedimos lembrando que você pode fazer a sua crítica, dar a sua sugestão de pauta para o MP com você, enviando e-mail para imprensa@mps.gov.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.